Os escândalos mais picantes da história. O caso profundo. Um dos maiores escândalos da sociedade britânica começou em 1961, quando o político conservador John Profumo, secretário de guerra, começou o caso extraconjugal com a modelo de 19 anos e suposta garota de programa Christine Keller. Foto. Ao mesmo tempo, ele estava envolvido com o capitão soviético Yevgeny Ivanov, um oficial naval. Já imaginou a treta que deu? Ivanov era amigo de um osteopata chamado Stephen Ward, que lhe apresentou a modelo e sua amiga Madairice Davis, outra suposta prostituta. Quando as alegações da relação do secretário Profumo vieram à tona, ele negou tudo e até mentiu sobre o affair no parlamento, mas evidências contrárias rapidamente apareceram. Com a segurança nacional em jogo, Profumo foi forçado a renunciar e em 1963 o escândalo contribuiu para a derrota do governo conservador. Um ano depois, Stephen Ward, o osteopata, por sua vez foi preso e acabou no tribunal, acusado de viver de ganhos imorais, dinheiro obtido através de Rhys Davids e Keller, entre outros. Ele foi considerado culpado de ser o cafetão de Keller, mas tomou uma overdose de pílulas para dormir antes de o veredito ser anunciado e morreu pouco depois. A Duquesa Saliente. A Margaret Campbell, Duquesa de Argyll, foi a figura central de outro escândalo sexual que chocou a Grã-Bretanha nos anos de 1960. O divórcio de seu segundo marido, Ian Capel, XI, Duque de Anglesey, em 1963, foi muito divulgado. Fotografias polaroides apresentadas pelo Duque com evidências de adultério mostram a duquesa sem roupa na presença de vários homens. Além disso, uma lista foi produzida pela acusação. Nela estavam os nomes de 88 homens com que o Duque acreditava que sua esposa havia se encontrado. Uma lista era do autor americano Douglas Fairbanks Ronald, também é casado, mas ele sempre negou qualquer associação com a duquesa. O caso se tornou a primeira sensação dos jornais. Ao conceder o divórcio, o juiz disse que Margaret Campbell era uma mulher completamente promíscua, cujo apetite sexual só conseguia ser satisfeito com inúmeros homens. Ela nunca se casou de novo e perdeu grande parte de sua fortuna na velhice. Ela morreu aos 80 anos em 1993. O Affair Top, o escândalo político e sexual britânico da década de 1970, conhecido como Affair Top, acabou com a carreira de Jeremiah Thorpe, líder do Partido Liberal, em 1971. Um homem chamado Norman Scott sustentou que no início da década de 1960 ele tinha tido uma relação íntima com Thorpe. A alegação voltou à tona novamente em meados da década de 1970. A tentativa de silenciar Thorpe falhava. Em 1975, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato depois que a pistola do atirador emperrou. No ano seguinte, as alegações de Scott sobre uma ligação sexual com Thorpe foram publicadas. Após renunciar ao cargo de líder do partido, Thorpe foi julgado sob acusação de insistir em conspirar para assassinar Scott. Ele foi absolvido das acusações, mas sua reputação já estava destruída. Thorpe foi fotografado e deixou no tribunal após o veredito de inocente. A excomunhão de Jamai Swagat. Em fevereiro de 1988, o popular
televangelista pentecostal americano Jimmy Swaggart apareceu na televisão ao vivo e confessou chorando que havia pecado ao cometer adultério. Ele fez isso na frente de 7.000 fiéis em seu World Faith Center em Baton Rouge, Louisiana. E Swaggart pediu perdão à sua família e sua congregação antes de deixar o púlpito por um tempo indeterminado. Apesar de sua desculpa, ele foi excomungado pela Assembleia de Deus em abril. Em outubro de 1991, a polícia de Indio, Califórnia, encontrou Squad na companhia de uma prostituta depois de pará-lo por uma infração de trânsito. A sextape de Robbie Lawler. O encontro saliente do autor Robbie Lawler com uma garota de 6 anos em Atlanta, ele ficado com a Molena Jan Parsons, sua amiga de 23 anos, Tara Seaburt, na noite de 7 de julho de 1988, foi filmada aparentemente com o consentimento de todos os envolvidos. A filmagem granulada vazou logo depois. Lowe afirmou que não sabia que Jan era menor de idade. O ator entrou num acordo com a família da adolescente e não foi acusado de crime. Depois de perder muita popularidade por causa do escândalo, a carreira de Lowe se recuperou. Camelagate Tape. No que a mídia chamou de Camelagate Tape, a transcrição de uma conversa entre o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles, gravada em 1989, abalou a família real britânica. A gravação foi feita enquanto Charles ainda era casado com Diana, princesa de Gales, e Camilla com Andrew Parker Bowles. A fita efetivamente expõe a relação entre Charles e Camilla. Entretanto, tinha entrado num caso extraconjugal com o oficial militar britânico James Hewitt. Na foto estão Lady Diana Spencer e Camilla Parker Bowles em 1980. O escândalo de Hugh Grant e prostitutas. O ator britânico Hugh Grant foi preso em 27 de junho de 1995 depois de solicitar o serviço da profissional do século Divine Blount na esquina de Sunset Boulevard em Los Angeles. Ele se tornou um dos maiores escândalos sexuais envolvendo celebridades nos anos de 1990, acusado de se envolver em conduta obscena com Divine Blount. Grant, na época, estava no relacionamento com a atriz Elizabeth Hurley, não contestou. Ele foi multado e colocado em liberdade condicional sumária por 2 anos. Uma semana depois, Grant apareceu em The Tonight Show with Jay Leno e admitiu que o que fez foi uma coisa ruim. Monica Lewinsky e Bill Clinton. Os escândalos sexual político de 1998 envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e a estagiária Monica Lewinsky, de 24 anos, foi uma das maiores sensações da mídia no século XX. A alegação de que o casal tinha relações na Casa Branca, incluindo dentro do Salão Oval, viraram manchetes em todo o mundo. Investigações subsequentes levaram à acusação de perjúrio e ao pedido de impeachment do presidente. O Senado falhou em condenar Clinton e ele permaneceu no cargo. Dominique Strauss-Kahn, em 14 de maio de 2011, Nafi Sato Diallo, uma empregada doméstica de 32 anos do Hotel Sofitel, New York, alegou que Dominique Strauss-Kahn, poderoso chefe do Fundo Monetário Internacional, FMI,
a agrediu sexualmente e violentamente depois dela entrar em uma suíte. Apesar de ter sido acusada de 4 acusações criminais apoiadas por evidências convincentes de DNA, Strauss-Kahn acabou sendo absolvido. Mais tarde, ele fez um acordo de ação civil movida por diálogo por uma quantia não revelada. Em 2015, Strauss-Kahn foi novamente absolvido, dessa vez por acusação de cafetinagem grave do Hotel Carlton em Lille, França. Os casos de abuso sexual de Harvey Weinstein. Em 2017, começaram a surgir detalhes de dezenas de atos sexuais criminosos supostamente cometidos pelo produtor de cinema de Hollywood, Harvey Weinstein. Há dezenas de mulheres, mais de 80 mulheres da indústria cinematográfica, entre elas grandes estrelas, eventualmente acusaram Weinstein de agressão e abuso sexual. Durante o período de pelo menos 30 anos, em março de 2020, o ex-magnata do cinema foi condenado a 23 anos de prisão. O escândalo desencadeou muitas alegações semelhantes contra homens poderosos em todo o mundo e levou à expulsão de muitos deles de suas posições.